Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como a gente faz toda semana, eu sempre trago alguém aqui, bem legal, bem bacana, para falar sobre educação e tecnologia, essa fusão, essa mesclagem, né? O que tem entre tecnologia e o que tem entre educação. E hoje eu estou aqui com a Luísa, que foi mestre pela Uninter e agora está fazendo doutorado pela Uninter e em breve vai fazer o seu sanduíche, que a gente estava conversando, sanduíche, ishi. Se eu estivesse com fone de ouvido, provavelmente falaria isso. E agora vai galgar novas etapas. Tudo bom, Luísa? Boa tarde, tudo ótimo, professor. Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre faço nesse programa é pedir para o entrevistado explicar qual que é a trajetória dele. E explico por quê. Porque as pessoas acreditam que a gente já nasceu pronto, né? Você já nasceu mestre, você já nasceu, sabe, doutora. Uhum. E as pessoas não têm uma certa noção da trajetória, que às vezes rala, né? Às vezes a gente rala, né? A gente estuda um pouquinho. Então assim, eu queria que você contasse, sei lá do ensino médio até você chegar no doutorado. Depois eu vou perguntar especificamente do mestrado e tal, mas como que foi a sua trajetória? Bom, eu fiz ensino médio aqui em Curitiba. Fazia ensino médio de manhã, cursinho de tarde e de noite, sempre estudando, pensando em fazer psicologia. Então, acho que mais ou menos desde os 14, 15 anos de idade eu quis fazer psicologia. Fiz vestibular, passei, fui fazer psicologia na PUC. Mas, estudando, eu comecei a perceber que eu me interessava muito, na verdade, pela área organizacional, que é a psicologia do trabalho. Então, quando eu estava no primeiro ano de psicologia, eu decidi fazer uma segunda faculdade. Então, eu fazia psicologia de manhã, os estágios obrigatórios da faculdade à tarde, e fazia gestão de recursos humanos à noite, né? Então, eu sou graduada nessas duas áreas. E sempre nessa correria, né? 3 turnos, mas dava tempo, era legal. Me formei primeiro em administração com ênfase em recursos humanos, depois em psicologia. Porque são só 2 anos, né? Isso, no caso eram 2 anos. Na época, psicologia 5. Né? Então, eu terminei a minha graduação em administração, fui fazer os estágios de 5º ano de psicologia, que é uma carga horária bastante pesada, né? E daí, na sequência, me formei e já comecei a trabalhar diretamente na área organizacional. Permaneci na área organizacional por cerca de 7, 8 anos. Tive um moderado sucesso, sempre trabalhei com recursos humanos de empresas multinacionais. Cheguei a gerenciar áreas de treinamento e desenvolvimento, que era a minha praia, era o que eu curtia. E foi aí que eu tive uma vivência maior com o ensino. Na verdade, eu sempre queria ser professora, desde criança. Daí volta lá. Sim, esse sempre foi o sonho. Mas como eu me formei muito nova, eu achava que as pessoas não queriam ouvir o que uma pessoa de 22 anos tinha para dizer, em termos, né? Eu sempre quis dar aula na graduação. Então, fui para o mercado de trabalho, apanhei bastante no mercado de trabalho, emprego CLT, né? Aquela coisa de trabalhar 12, 13 horas por dia. Aí chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu estava muito infeliz. E eu já não vinha rodando no recursos humanos assim, já não vinha sendo mais legal para mim. E aí eu decidi, não, agora eu vou fazer essa mudança de carreira. Sempre trabalhei em paralelo no consultório, então eu sou psicóloga clínica. E aí chegou um dado momento, eu decidi, não, agora eu vou investir no que eu quero. Aí fui dar aula numa universidade bem pequenininha, uma faculdade, na época era faculdade, bem pequenininha. Pegava as aulas que ninguém queria pegar. Claro, metodologia científica. Não, metodologia científica, ética para as turmas de engenharia. Nossa, difícil, hein? É, difícil. Sabe então... que eu já dei português, leitura e interpretação de texto para engenharia. É jogo duro também, jogo duro. E aí, assim, a aula de sexta-feira à noite, a última aula, segunda-feira da manhã, a primeira aula, mas estávamos lá e eu adorava, poxa, aí eu me encontrei. Aí, por uma necessidade, né, obviamente, de mercado de trabalho, eu resolvi, bom, quero ser professora, tenho que fazer mestrado. Sim. Então, eu fiz o mestrado, entrei na Uninter, que fiquei... eu sempre falo que a Uninter salvou minha vida em muitos motivos, assim, porque eu me encontrei demais no programa de mestrado. Eu realmente curti fazer mestrado. Apesar de que já dou a ideia para quem pretende. É muito difícil. Fazer mestrado é muito difícil. Apanha muito. Nossa, apanha muito. É muita leitura, é uma carga de trabalho absurda que a graduação não prepara a gente para isso, né? E aí fiz o mestrado, trabalhando, dando aula na faculdade, psicóloga clínica.
E aí tive a oportunidade de assumir uma coordenação acadêmica nessa faculdade, foi muito legal. Aí uns anos atrás, enfim, mudei, né, de universidade, cheguei a dar aula em centros universitários maiores. E agora estou no programa de doutorado, muito feliz com essa escolha, é um sonho. Então, os 2 grandes sonhos da minha vida profissionais, ser doutora e dar aula numa universidade. Então, agora, daqui a pouquinho chegamos lá. Falta pouco, né? Falta 2 anos. Então, falta pouquinho. Quando você menos piscou o olho, já 2026, você já tá... sou doutora. Daí as pessoas falam, nossa, tem um doutor aqui para me ajudar? Sim, tenho, mas eu não sou desse tipo. Essas ajudas não dou. Então. Mas assim, tem uma coisa que você chamou atenção, eu achei bem legal, porque você foi trabalhar com o trabalhador, né? Foi Sim. trabalhar com o trabalhador. E o seu mestrado é sobre isso, não é? Não é sobre competência emocional, que daí você conseguiu também, bem esperta, você conseguiu pegar tudo, né? A parte da psicologia, que acredito que estava ali, a parte da administração, que você trabalhou com RH, e a parte do seu trabalho, que era mexer com trabalhadores e tal. Isso. O meu mestrado foi sobre desenvolvimento de competência emocional. Eu fiz um estudo de caso específico dentro da graduação de bacharelado em administração. E foi exatamente isso. Foi uma junção das 3 grandes áreas que eu gosto. Psicologia, trabalho e educação. Então, eu desenvolvi esse trabalho dentro da faculdade que eu atuava à época. E eu pesquisei o quanto a gente desenvolve administradores do ponto de vista de competência emocional, com vistas ao mercado de trabalho, já pensando na graduação especificamente. Então, o meu produto do mestrado foi uma disciplina, na verdade, um programa de desenvolvimento. Como é que a gente pode desenvolver essas competências ao administrador, mas na verdade é aplicável a qualquer graduação, né? Porque a graduação prepara técnicos. A gente sai sabendo muito tecnicamente, mas aguentar o pancadão do mercado de trabalho é muito difícil. E tem uma questão pessoal também, eu acho que foi onde me pegou. Ir para o mercado de trabalho não foi difícil do ponto de vista técnico, mas foi bastante difícil do ponto de vista emocional. Então, eu consegui unir essas três facetas aí da minha formação e fazer um produto do qual eu me orgulho bastante. E o que você descobriu? Você acha que, assim, obviamente, como você já pontuou, não prepara. Não prepara para a quantidade de pressão que as pessoas sofrem. Isso é muito, muito claro, né? Mas você se deparou com alguma coisa, tipo, é muito pior do que você imaginava? Era exatamente o que você imaginava? Ou como que é... porque uma coisa é você ter o que eu acho, e outra coisa é você ir lá estudar. Sim. Depois que você estudou, o que você achou? Eu descobri que existe uma incoerência muito grande. Quando você pega isso, hein? Quando você pega um plano pedagógico para ler, vai estar listado que... isso, veja, não era específico da faculdade que eu dava aula, mas de todas as graduações que eu analisei, você vai pegar no PCC e vai dizer lá, no PPC, desculpa, vai dizer, a gente prepara as pessoas para o mercado de trabalho, mas essa preparação, ela é muito bonita escrita no papel, mas isso não chega para os graduandos e principalmente não chega para os professores. Então, eu cheguei a fazer entrevistas, né, com os alunos, entrevista com o corpo docente, com o corpo administrativo, e todo mundo reconhece a importância. Mas como é que a gente faz de fato, isso não acontece. O professor sequer, muitas vezes, sabe do que se trata, do que a gente está falando. Então, essa incoerência ficou bem visível no meu trabalho. Porque é bem complicado, né, para um menino vamos dizer aí, agora as pessoas estão se formando muito cedo, né? Então, digamos que ele entre na faculdade de RH com 17, ele vai sair aos 19. Isso. Talvez com 18, dependendo da época do ano que faz aniversário, sai com 18 com título de tecnólogo, nesse caso, com título de tecnólogo pronto para o mercado de trabalho, mas opa, será que ele está pronto mesmo? Eu tenho essa resposta para você, não tá. Não tá. E quanto mais regrado é o processo de formação desse aluno, e aí vamos entender regrado assim, né? O aluno que não trabalha em contraturno. Ele apenas estuda, né? Não sei quando que estudar virou apenas estudar no Brasil, mas tudo bem, só estuda. Ele chega ao mercado de trabalho bastante despreparado para as dinâmicas mesmo, dinâmicas de poder, dinâmicas de chefia, e às vezes são coisas muito simples. Chegar no horário, sair no horário, tem que fazer tarefas porque sim, tem que fazer tarefas repetitivas e ficar contente com isso, burocracia, tédio. Essas emoções a gente não desenvolve ao longo da formação, né?
É interessante como esse esquema da dinâmica de poder, né? Isso para mim é muito importante. Vem da história, né? E assim, a história nada mais é do que dinâmicas de poder ali brigando. E você vê que essa moçada mais jovem, não por ser agora, porque eu quando era jovem era igual também, não está preparado para encarar uma dinâmica de poder na qual você só tem que obedecer, mesmo sabendo que está errado. Sim. Porque às vezes o seu chefe, ele tem uma ideia e ela é ruim. Uma ideia ruim. E você tem uma ideia melhor. E ela é melhor mesmo. Mas não importa, porque ele é o chefe. Isso. E você não está na posição de questionar isso. E você não consegue não questionar muitas vezes, né? Porque você é muito jovem, impetuoso, né? O ímpeto é bem isso. Não, você está errado. Eu é que sei tudo. Então é uma coisa bem complicado, né? E você acha que no mercado de trabalho, pela sua pesquisa e tal, isso atrapalha muito as empresas? Essa dificuldade de... Vou melhorar a pergunta. Se tivesse essas competências emocionais nos cursos, não só da administração, mas em todos, você acha que as empresas ficariam melhores? Com certeza. Com certeza, porque dentro do RH, veja, aqui eu não estou trazendo nenhum autor, tá? É um conhecimento da área. Bora. A gente entende que 80% dos desligamentos involuntários, que é o desligamento que a empresa manda a pessoa embora, eles ocorrem por questões comportamentais. E isso 80% mesmo? 80%. É a maioria esmagadora, porque Porra, técnica, por exemplo, o cara não sabe Excel. Poxa, a empresa vai lá, paga um curso de Excel, se o cara tiver minimamente ali o entendimento, a capacidade de abstração, ele vai aprender. Então, tem um entendimento que não há nada que não se possa ensinar. Mas comportamentos, eles são... É muito mais difícil de desenvolver. Então, como a cerne das questões comportamentais, de acordo com a minha dissertação, é a inteligência emocional que vai derivar para uma competência emocional, se a gente tivesse isso desenvolvido, nós não teríamos boa parte dos problemas que nós temos nas empresas. E aí eu não estou falando somente das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, mas todo mundo já teve um chefe que era grosseiro, todo mundo já teve um chefe que era difícil. Nunca imagino o meu nem o seu chefe, mas o chefe de alguém. Sempre grosseiro, é difícil de trabalhar, enfim, né? E esses comportamentos, eles não são cerceados na empresa à medida que esse funcionário vai trazendo produção, vai trazendo lucratividade, né? Então, a ideia é preparar para que tenha um ambiente mais salutar no mercado de trabalho, com certeza. Pelo menos essa é a ideia. Assim, por incrível que pareça, eu nunca tive realmente chefes grosseiros. Tive professores grosseiros quando eu estava na Federal. Professores, quando eu estava na graduação, eu tive muitos, muito grosseiros. Mas chefe, acho que eu dei muita sorte. Dei muita sorte, assim. Nunca tive nenhum que eu me lembre, assim. Eu me lembro de um chefe de uma empresa que trabalhava que não era de educação, que o cara era super bacana, mas ele pegava tudo para ele. Ninguém podia fazer nada, ele que fazia. Então, eu apresentava o negócio, ele mandava mudar. Mínimo. Mas ele mandava mudar só para dizer que foi ele que deu a palavra final. Então, dinâmicas de poder. Exatamente, dinâmicas de poder. Como o cara era muito legal, ele realmente era um cara muito bacana e tal, então eu não tinha nenhum problema emocional com ele. Mas ele atrapalhava a empresa. Porque se tudo tem que passar pela mão dele, ele só é uma pessoa e o dia só tem 24 horas... Aí segura, né? A empresa... O fluxo, né? Acaba quebrando a empresa, né? Mas teve uma coisa bem legal que você falou, e é por isso que eu trago o celular para ficar anotando, de que comportamento é um negócio difícil de desenvolver. Você diz isso na empresa, em todos os lugares, como... Por que é tão difícil de desenvolver? É difícil de desenvolver de uma maneira geral. Os comportamentos, e aí a gente pode entrar em vários teóricos da psicologia do como é que a gente aprende, de onde é que a gente mantém os nossos comportamentos. Mas olhando para uma epistemologia bem comportamental, você vai ter comportamentos que você continua exercendo comportamentos que dão certo. Então, e você vai tender a extinguir comportamentos que não dão certo. Então,
Qual é a maneira mais efetiva de um bebê aprender a não botar o dedo na tomada? Colocando o dedo na tomada. Ele vai sentir dor, ele não vai colocar, né? Então, os nossos comportamentos, a maneira da gente ser e estar no mundo, eles são muito arraigados daquilo que a gente já viveu. Então, assim, quando eu tô falando de empresa, eu não tô falando de gente que ali tem 1, 2 anos de vida. A gente tá falando de gente que tem décadas de vida, décadas de aprendizado, décadas de ser e estar daquela forma no mundo. Então, se eu trago essa pessoa para dentro de uma empresa, que é uma Babilônia de pessoas de todos os tipos de backgrounds, etc., é mais difícil realmente de você desenvolver. E alguns comportamentos que a gente fala popularmente que eles são de berço, na verdade, eles foram aprendidos em casa. Então, se eu trago essa pessoa para dentro da empresa, é interessante que a gente tenha a ideia, isso muito bem claro, que as pessoas são diferentes. Isso é simples. No entanto, a gente tem a ideia de que se eu trago essas pessoas para o meio corporativo, todo mundo tem que se comportar da mesma maneira. E isso é incongruente. E aí as pessoas não se comportam, levam 1, 2, 3 advertências e o cara é desligado porque ele não teve aderência aos comportamentos da empresa. É disso que a gente está falando. Não é que o comportamento dele é um comportamento necessariamente ruim, mas ele não fez sentido ali dentro daquele ambiente. E, teoricamente, a gente deveria ver isso no processo de recrutamento e seleção, mas é muito difícil ver, Sim, né? e também as pessoas mudam, né? As pessoas mudam. Eu sei, assim, a gente faz... daqui a pouco eu vou perguntar sobre a pandemia também, o quanto mudou, mas a gente faz seleção de alunos, Sim. tipo para mestrado, para doutorado, e a pessoa, quando ela está na entrevista, ela é uma coisa, depois ela pode virar outra. Em alguns casos, muito melhores, de verdade mesmo. Você pensa, sei. Você vai ver, sabe, tem uma aluna minha que se chama Neuza, ela não estudou com você, que é bem antiga, ela fez mestrado. Na hora da entrevista, eu falei, não sei. Aí a professora Ciderli falou, aposte, acho que vai dar boa. Essa guria, eu acabei de ir na banca de doutorado dela, pra você ver o trabalho da mulher. Incrível. Sabe? Sensacional, assim, o mestrado dela já foi sensacional. Ela ganhou, digamos assim, a vaga do doutorado no mestrado, porque eu chamei uma professora da UTFPR, né, que tinha sido minha orientadora, chamei ela para a banca, e na banca, assim, ela falou, você podia pensar no doutorado, lá no meu doutorado, lá no PPGTE. Né? Então, assim, o trabalho é sensacional. E eu não dava nada para ela, mesmo. Assim, sensacional o que ela fez. E em outros casos também, tem a pessoa que vai fazer e não faz. E não faz nada. E não faz nada. E tem as pessoas que eu tô jogando muito na conta da pandemia, que estavam indo bem e de repente pararam. Aconteceu alguma coisa na vida delas e elas pararam. Como é que você vai fazer isso num recrutamento e seleção de uma empresa que a pessoa pode ficar décadas lá dentro? Não tem, a pessoa vai mudar. A pessoa daqui a pouco, sei lá, casa, ou se separa, ou alguém morre, ou tem um filho. Sabe, todos esses eventos grandes da vida. É difícil isso, né? É difícil, ainda bem que a gente muda, né? Sim. Que coisa boa que as pessoas mudam, que elas evoluem, a gente não sabe para que lugar, né? Mas elas evoluem para algum lugar. Isso é ótimo, mas a gente não consegue dar cabo disso dentro das organizações, né? E daí vem justamente a discrepância que eu falava, que eu falo bastante na minha dissertação. Assim, a gente prepara os alunos para um mercado de trabalho X, que na verdade é um mercado de trabalho ideal, ele não se configura na realidade. Então, você prepara para X, joga o cara em Y, ele chega, e aí eu faço o quê? Não faz. Aí apanha bastante, sofre bastante. E daí, no final das contas, quem tem mais resiliência, quem aguenta apanhar mais, é quem se dá melhor. Sim, exatamente. Né? Então, supostamente, você tinha que ensinar o cara a apanhar. Né? A tomar umas bordoadas e ficar mais de boas. Eu acho essa questão do comportamento super importante, assim, para né, a gente entender as empresas, entender o jeito que o mundo gira, né? Porque ele não gira igual. E depois da pandemia, então, a coisa virou de um jeito bem virado, né? Quando você estudou, você fez antes da pandemia, se não me engano. Sim, eu defendi a minha dissertação 1 mês antes da pandemia estourar no Brasil. Nossa. Então você estava na mesma galera que tinha o André, a Lanita... Isso, eu fiz com a Joyce, com a Silvana. Sim, né? Só um abraço, inclusive, pessoal aí. A Joyce veio aqui, o André veio aqui, a Lanita veio aqui, quem mais? Tinha mais alguém dessa turma aí. Era uma turma grande. Pois é. Tô tentando lembrar. Bom, enfim.
E depois da pandemia, se você pudesse reescrever o seu trabalho de mestrado, eles mudaria muito depois desse evento? Eu acho que tudo mudou depois da pandemia, mas eu acho que eu não reescreveria. Eu faria, faria, tudo bem. faria comparações, assim, porque eu acho que a cerne da minha dissertação ela continua continua atual, né? E eu acho que bem auspiciosa, mas eu acho que as coisas mudaram sim depois da pandemia. Só que é um trabalho, veja, conforme as gerações vão mudando, as pessoas vão mudando, né, os comportamentos sociais eles vão mudando, com certeza uma dissertação tem que ser escrita de novo, uma pesquisa que tem que ser revisitada. Eu acho que eu não mudaria em relação às questões da pandemia, mas sim, eu acho que daqui a uns 5 anos, mais ou menos, tem que escrever de novo, porque o perfil dessa moçada que está entrando na graduação está diferente. Muito diferente. E sabe que você percebe isso na sala de aula. Sim. Não sei se você percebeu, assim, mas é muito diferente do que... E assim, até entre eles, né? Sim. Tipo, aqui na Uninter eu tô dando aula pro pessoal do direito, pros calouros de direito. Mas tem os calouros de direito que já tá... Assim, tenho 2 alunos que são doutores já. Um em biologia e um em química e estão fazendo direito agora. Então, assim, o cara já tem 40 e poucos, né? Eu não perguntei a idade, mas eu imagino que o cara já tem 40 e poucos. E tem um moleque de 17 também, junto. E você vê na sala, eles se dão bem, tudo, não tem problema de comportamento entre eles. Mas você vê uma diferença de, sabe, de agilidade. Sim. Então você tem um moleque, isso aconteceu hoje. O cara lá com o doutorado, fazendo um negócio e o computador não entrava. Eu falei, cara, você tem que entrar no celular e fazer. E o cara meio que deu se bateu e tal, e entrou. Aí o moleque, desde os 17, talvez 18 anos, não sabia salvar no e-mail. Não sabia salvar um texto no Word no e-mail. Porque ele nunca fez isso. E daí eu não vou dizer que eu ri, mas eu olhei tipo, poxa, que coisa, né? Eu olho lá atrás, tem 2 meninas fazendo a mesma coisa. Também, seus 17, 18, não sabem usar o computador. É diferente. Eu peço trabalho impresso para os meus alunos. Há uma inabilidade Isso, de uma trabalhar inabilidade. com coisas analógicas, né? Um papel, assim, um clips, né? Mas, veja, não é melhor nem pior, né? É diferente. Sim, isso é um diferente. produto do que a gente está vivendo. E de inserção de tecnologia. Então, é um perfil diferente. Na quinta passada, eu tava dando aula e tinha uma menina bem novinha. Assim, essa tinha 17 mesmo, né? Que eu perguntei pra ela. Quando você tem? Não, tenho 17, professor. Que falou assim pra mim. Não, então, professor. E eu mexendo no Word, tô dando aula de metodologia científica, né? Fazendo, como é que faz negrito, aquela coisa da BNT. Então, professor, é que eu nunca tinha visto um computador assim com caixa. Oi? Não, assim, ó, que tem a caixa e tem esse negócio aí. Tem a caixa e tem o computador. Então ela entende que o computador é o monitor. E a caixa, que é a CPU, né, o desktop, não entendeu. Uma caixa. Nunca ligou o computador com o pé. Nunca. Nunca deu um chutão também, desligou sem querer. Então, é muito engraçado. E assim, a menina não é menos inteligente ou mais inapta, não. Ela nasceu com um troço desses na mão e só aprendeu a mexer com ele. Sim. Não sabe usar o outro. E não é por isso que ela está errada, né? Talvez errados estejamos nós. Daqui a um tempo, né? O problema é você conseguir fazer um trabalho que é o que eu estou pedindo para eles, de 12 a 15 páginas no celular, né? Mas eles tentam. Tentam. Não, mas é difícil. E a gente percebe esses impactos, né? Como docente. Sim. E é umas coisas bem legais. Mas também é legal porque a gente é docente, né? Porque se a gente fosse empregador, talvez a gente não achasse tão legal. E assim, veja, eu já estou fora da área de recursos humanos nesse sentido de estar dentro da empresa já há algum tempo. Mas eu acompanho bastante com os meus pacientes. Eu tenho vários pacientes que são donos de empresas, gestores, e eles também fazem essa reclamação. É um baque. Mas também foi um baque quando os millennials chegaram nas empresas e a gente teve que lidar ali com geração X, boomer e tal. São esses produtos. E a vida roda mesmo nesse sentido. É bacana, uma constante adaptação. Eu lembro de um colega, infelizmente falecido, Carlos Noviski, que ele era ilustrador. E ele trabalhava no estado do Paraná, quando os jornais vendiam pra caramba e tal, né?
Isso antes da internet, antes de tudo isso, na década de 80, mais ou menos. E ele trabalhava junto com outro cara que quando chegou o scanner, o cara não sabia usar. E ele levava e alguém escaneava para ele. E daí falaram, olha, daqui a pouco você vai ter que escanear em casa. Não vou aprender, eu trago aqui, não sei o quê. Durante um tempo esse meu amigo escaneou para ele. Aí chegou um momento em que não era mais o scanner. Tinha que ser o desenho vetorial. Tinha que ser desenhado no computador. Aí o cara perdeu o emprego. Exatamente. Aí a gente tem que se adaptar, né? E nem sempre é muito fácil. Às vezes a gente não tem arcabouço para isso mesmo. Isso, não segura a onda. Não segura. Né? Isso é bem complexo, né? Porque quando você está no meio do... Quando você é o jovem que está chegando é muito fácil. Sim. Mas quando você já está mais ultrapassado e vê alguém correndo na sua frente... É difícil. Por isso que eu sou professor, né? Hoje eu ouvi também de uma aluna que... Professor, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 49. Ai, que bom. É tão bom ter professor mais velho que a gente, né? Aí isso foi bom, assim, me acalentou o meu coração. Mas e aí? E no seu doutorado, o que você está fazendo? Tô apanhando. Além disso, é claro. Você está tendo aula comigo, tadinha. Eu estou estudando computação afetiva. Né? A ideia da minha tese, veja, isso ainda está... Minha tese ainda está se formando. E eu gosto disso. Eu e o professor Luciano, nós estamos estudando computação afetiva. Então, a gente está estudando aqui os possíveis pontos de encontro que a mineração de dados em computação afetiva pode ofertar para machine learning, em específico para trilhas de aprendizagem online. Então, a gente está buscando ali esse ponto, né? Essa zona onde o data mining dos dados afetivos pode cruzar com a educação, em especial ensino superior à distância, que é o que eu estou mais com vontade de estudar. Mas eu vou ter que fazer a pergunta, apesar de saber a resposta. O que é computação afetiva? Computação afetiva é um ramo, né, da área da computação que mede, em teoria, eu vou colocar um asterisco, porque essa é uma das coisas que eu estou discutindo na minha tese, mede os teus dados emocionais de impacto com aquilo que você está interagindo. Então, esse processo de data mining ele já é muito claro dentro da área de marketing. Né? Vamos retroagir um pouquinho para falar de computação afetiva. Então, quando você está lá no teu Instagram, quando você está, né, mexendo no teu TikTok, etc., você já tem... o programa ele já entende ali pelo teu comportamento de clique, o tipo de produto que você se interessa, o tipo de conteúdo. Clique de parada, né? Isso, também. Exatamente. Que você interage com aquela publicação, com aquele conteúdo. A computação afetiva, teoricamente, entra na mesma lógica, só que ela vai medir os teus dados emocionais em relação àquele conteúdo que você está interagindo, né? Ou aquele produto. Então, o que são dados emocionais, né? Ou pelo menos o que está dentro do escopo da minha tese. Tédio, por exemplo, é um dado emocional. Então, aquele aluno que está estudando no EAD, está passando ali por uma trilha de aprendizagem, ele vai ter emoções em relação àquele conteúdo. Em sala de aula é muito fácil. A gente percebe. A turma está cansada, o aluno não está afim, ou, nossa, esse conteúdo empolgou muito o aluno. Mas no EAD, como não tem essa... Né? Aí eu estou falando especificamente de trilhas de aprendizagem, como não tem essa interação necessariamente com o professor, a gente perde esses dados afetivos. Então, pode ser que a demonstração ali do meu programa, da minha trilha de aprendizagem, seja extremamente chata e não interessante para o aluno. Então, se é uma verdade que a gente precisa que o aluno se relacione de maneira emocional com o conteúdo e com os colegas e com o professor, então a gente tem que medir esses dados, e hoje isso não é feito. Então, a computação afetiva ela vem, em teoria, para isso, para medir esses dados. Como é que você está se sentindo em relação àquele conteúdo que está sendo apresentado para você. Daí a sua ideia é fazer um conteúdo que seja que tenha mais engajamento? Emocionalmente falando. Sim, esse seria o produto lá na frente. A minha tese já esbarra num problema muito anterior, que é o como medir. Claro. Como medir. E aí, a ideia é produzir um produto de distanciação, né? É uma proposta. Porque uma vez que eu consiga medir, vamos dizer que no mundo perfeito da minha tese tudo deu certo, eu consegui aprender, consegui ali ter uma possibilidade de medir esses dados emocionais a teu respeito. O que eu faço com isso? Porque não adianta também, e aí também é um outro problema da minha tese, ao meu ver não adianta eu medir um dado póstumo.
Então, Claro. quando você chega lá e você faz a survey no final da tua Não gostei. aula, etc., não gostei. Tudo bem, não gostou. Só que esse aluno ele já passou para o próximo módulo, ele já foi. Ele não tira proveito daquela survey de maneira imediata. Então, a ideia, né, extremamente ambiciosa é que a gente consiga chegar num ponto ali da máquina conseguir prover esse feedback. Daí a máquina vai fazer um ensino adaptativo. Isso. Tipo, ele vai adaptar de acordo com... Ambicioso. Como o trabalho da Roberta, né? Mas não sei se chegou a ler o trabalho da Roberta. O Luciano não mandou você ler. Também ele tá... Agora ele tá um pouco... porque ele é de 2016, eu acho. Então talvez ele esteja um pouco... 8 anos já, né? Já deu um tempo. Mas ela estudou isso e ela chegou à conclusão que ela tinha certeza que ia dar para fazer. E chegou à conclusão que não dá. Mas eu acho que eu já acho que não vai dar para fazer mesmo, mas tudo bem. Em 2016 não deu para fazer. Talvez hoje consiga, né? Não sei também, mas é importante. Isso é bem importante, porque me parece, vendo por mim mesmo, e vendo sobre, sabe, todos os meus amigos e a vida mostra que quanto mais legal é a aula, mais você vai se dar bem naquilo. Sim. E quanto mais você gosta da aula, da tua turma, do professor, do conteúdo, lógico. mais você aprende. Isso é muito, acho que já é um conhecimento amplo dentro da pedagogia, da andragogia, que aquele aluno tem que gostar, tem que se identificar, aquele conhecimento precisa fazer sentido para ele de alguma forma. Pois é. Então, por que a gente faz isso no presencial, mas no EAD a gente não faz? É essa a preocupação. Porque no presencial, de novo, no curso de Direito esses dias, tô dando aula de metodologia científica. De noite. Adoram, né? Né? Então, quinta noite. Sexta eles não têm aula. Então, pense. E dando essa disciplina, um dia eu tava saindo da faculdade, tava assim, 4 moleques. Moleque mesmo. Assim, 18 anos. 19, talvez. Ô, professor, vem aqui. Ele falou, então, dá pra você responder o negócio aqui? Eu respondi, que eu tinha perguntado. Então, é que a gente tá conversando aqui, cara, da tua aula desde que você saiu. Pô, isso é um elogio. Isso é um elogio. Né? O cara acabou a aula e o cara tava conversando no intervalo sobre o conteúdo da aula. Isso é um elogio. Aliás, é um dos melhores elogios que você pode ouvir como professor. Como que você faz isso no EAD, né? Então, hoje não faz, né? Então, essa é a ideia. E, de novo, a lógica da minha tese, ela tem um começo, meio e fim, mas eu acho que se eu conseguir ali na primeira etapa já conseguir conceituar isso muito bem a respeito da aferição do conteúdo emocional, já é um ganho. Porque não tem também a pretensão de que toda a tese seja completa nela mesma, né? A gente contribui com um pinguinho. Dá, né? A gente contribui com um pinguinho e vamos ver até onde a gente vai. Não, você contribui com um tijolinho no grande muro do saber. Isso, um tijolinho no grande muro do saber. Bonito isso, né? Para outras pessoas contribuírem em cima e vai. É bonito, bonito. E daí agora você está pensando em ampliar esse escopo ou ir discutir fora do país. Tá precisando fazer um sanduíche. Como é que é esse esquema? A ideia é verificar como é que os outros países estão, né? No Brasil, a gente ainda engatinha muito em muitos aspectos. E a computação afetiva, ela não é um ramo que é extremamente trabalhado aqui no Brasil. Lógico, nós temos pesquisadores, né, importantes que fazem isso. Mas o que está de vanguarda é fora. Então, a ideia de fazer o sanduíche é primeiro de um desejo pessoal, né? Óbvio que é, mas é também verificar como é que estão esses avanços em outras realidades. E aí, como a gente estava conversando antes do programa, tem alguns países que são xodós, né? Que eu gostaria muito de ver. E a ideia é ampliar o escopo da tese nesse sentido, né? Fazer uma compreensão de como é que está esse assunto, né? Um levantamento disso em fora do Brasil. Tal. Mesmo porque você pode fazer até uma comparação, né? Sim. Porque todas as pessoas que foram fazer sanduíche, que eu tenho conhecimento, todas, assim, é um número bem grande, tipo 100%, viram que no outro país é bem melhor isso, isso e isso. Mas aqui no Brasil a gente tem isso, isso e isso, Sim. que é super bom. Daí quando a pessoa consegue aliar, né? Por isso que esses intercâmbios são importantes. Porque a gente tem uma coisa muito importante aqui também. Eu não sei na sua pesquisa o que é. Mas em cada pesquisa você vê, mas aqui temos uma... Às vezes é a questão de acesso, às vezes é a questão de números mesmo, às vezes é uma questão de
dedicação dos professores, mas a gente tem diferenciais interessantes. E lá fora tem outros. Sim. Daí você se conseguir juntar essas duas coisas é bem importante, né? Um dos países que eu tenho interesse em, como a gente estava conversando, é a Finlândia, né? E a Finlândia tem os melhores índices de educação do mundo. Sim. Mas aqui, e veja, que eu estou falando de uma coisa que está engatinhando, então se eu estiver falando besteira, pode me corrigir. Mas na Finlândia a gente não tem o mesmo aporte de tecnologia relacionado à educação do que a gente tem aqui no Brasil. Pois é. Então, o que esses caras estão fazendo de diferente, porque eles estão indo por um caminho diferente do nosso, mas que dá tão certo. Então, são esses pontos de comparação que eu acho que é Sim. interessante. Sem falar, claro, que a Finlândia é do tamanho, sei lá, de Santa Catarina, do Paraná, né? Sim. É um país muito menor, muito mais fácil. Muito mais fácil. Né, de você... Por outro lado, lá tem frio, enfim. Né, são coisas, né, bem diferentes, assim. Sim. Eu tenho um grande amigo que foi para Dinamarca. Bom, minha melhor amiga estudou na Dinamarca. E depois na Alemanha. Mas ela é da biologia, então eu não consigo dizer a diferença. Mas tem um outro amigo meu que foi para Dinamarca também. E ele foi para... Não, ele foi para Holanda. Foi para Holanda. E ele foi discutir experiência do usuário na Holanda. Uhum. É outra coisa. É outra coisa. Porque lá, a experiência do usuário tem que ser melhor do que aqui. Porque as pessoas odeiam o celular lá. Na época, né? Isso faz uns 10 anos. Odiavam o celular. Elas odiavam usar computador. Então a experiência do usuário tinha que ser muito boa. Porque ninguém gostava. E a gente talvez tenha uma coisa aqui no Brasil em relação à educação, que as pessoas parece, em muitos momentos, que elas querem apenas um diploma e menos aprender. Sim. E daí isso é um desafio aqui que a gente tem que fazer esse meio de campo para a tecnologia ser bacana, para o cara querer aprender. Isso é uma coisa muito, muito complexa, né, de levar a cabo. Os fenômenos eles não existem no vácuo. Então, se a gente afirma, e veja, essa é a minha impressão também, né? Que as pessoas elas vão até a universidade para conseguir um diploma e não necessariamente conhecimento. Se a gente afirma isso, também o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o que é exigido do cara é o diploma e não necessariamente o conhecimento. Quando você tem esse gap, que a gente já vinha falando, né, no começo da nossa conversa hoje, entre o que é colocado na formação e o que é exigido no mercado de trabalho, onde é que está o ponto... Pois é. O ponto que precisa ser alterado, né? O ponto que precisa ser revisitado. Então, essas coisas não existem no vácuo. Então. E isso é legal porque até a questão de computação afetiva tem a ver com o seu trabalho de psicóloga, né? Muito. Quanto que você usa do seu trabalho de psicóloga, do seu curso de psicologia, nessa computação afetiva? Bastante. Tudo. Porque eu sou uma psicóloga cognitivista. Então, cognitivistas estudam cognição. Então, me interessa aí num sentido mais amplo, tá? É um questionamento de vida, não está necessariamente voltado para a minha tese. Mas me interessa muito fazer compreensão da emoção humana. O processo cognitivo da emoção humana que, ao meu ver, é o que dá o nosso dado de humanidade, a nossa capacidade de consciência de sentir a nossa existência. Então, essencialmente, a minha tese ela tem um problema epistemológico da área da psicologia mesmo, que é falar sobre emoção humana, porque a máquina ela não sente e o objetivo não é que sinta, né, dentro do que eu estou estudando, mas como é que o ser humano sente, principalmente como é que ele expõe essas emoções. Porque existe um dado aí que é bem importante, que é o quanto nós somos permeados por linguagem. Claro. Então, o quanto eu colocar para fora a emoção é um termo um pouco chulo, talvez. Eu acho que como é que eu comunico as minhas emoções depende muito de como eu as reconheço. Então, como que eu consigo me expressar, né? Exatamente. Então, assim, a ideia é que as pessoas não expressam as emoções da mesma maneira, justamente porque, apesar da emoção ser um dado universal, todo mundo tem as mesmas emoções, aquilo que te provoca uma emoção de felicidade, por exemplo, é diferente do que me provoca. E o jeito que eu vou reagir, aquilo é diferente do seu. E isso é uma lógica muito simples, mas aí como é que eu faço para trazer isso para uma generalização ao ponto de eu conseguir fazer essa apreensão? Porque, assim, a psicologia, ela trabalha o indivíduo, né? Sim. Ela não trabalha o conjunto, em geral. Ela pode trabalhar, né? Mas a ideia são sempre os indivíduos dentro dos contextos, a princípio. É porque
isso talvez seja um problema não sei se é um problema, mas não é muito mais complexo você entender um indivíduo psicologicamente do que entender uma turma. Assim, é mais difícil, eu acho, né? Talvez esteja errado daí, mas me parece mais difícil entender o João enquanto indivíduo do que os alunos de direito. Partilho dessa concepção, porque o João é um universo em si mesmo. Cada ser humano é um universo em si mesmo, e é muito difícil compreender um universo. Né? Agora, quando você está falando de uma galera, você está falando de um comportamento expresso por todas aquelas pessoas, que vai acabar escapando da seara individual. Então, quando o comportamento é expresso, ele é muito mais fácil de se entender, de se explicar ou de ser trabalhado, que quando você está falando de uma pessoa só. E daí a sua ideia é pegar uma coisa que é genérica, que é um programa de computador, né? No caso, uma rota de aprendizagem, alguma coisa assim, genérico, ou seja, para todos, e dar um jeito de individualizar cada um. E eu tenho... Por favor, gente, não me crucifica ainda, eu ainda estou estudando, mas eu tenho uma suspeita epistemológica, mas teórica, que o que a gente faz em termos de até trabalho em consultório não é tão individualizado quanto a gente gostaria que fosse, justamente porque eu retorno para aquela ideia de como é que esse indivíduo sente e expressa essas emoções. Se está permeado por linguagem, eu tenho uma barreira de signo linguístico. Sim, sim, sim. Então, são várias inquietações que vêm para a minha tese, por isso que eu ainda estou um pouco humilde de falar a respeito dela. Para daqui a alguns anos eu vou ter uma ideia com certeza mais formatada. Mas tem essa questão epistemológica, que é uma coisa que eu gostaria, inclusive, de estudar no pós-doc depois, se tiver forças para isso. Depois dessa entrevista a gente conversa sobre isso. Depois que formar, passar um tempinho, descansar, a gente vê um pós-doc. Tem que dar um tempo, mas depois a gente vê, a gente conversa sobre isso, porque eu estou fazendo pós-doc em saúde mental agora. Você comentou. Na UFRJ. E assim, é outra pegada. Uma outra coisa também. E é o indivíduo, né? Então, como é que você faz... Por isso que eu estou dialogando desse jeito. Como é que você faz um instrumento genérico para aferir o que o indivíduo está sentindo? Exatamente. Aí, hoje em dia, nós temos algumas ferramentas que elas são um pouco difundidas, como, por exemplo, softwares que fazem a aferição de microexpressões faciais. Eu discuto essas questões na minha tese, né? Tem esses dois grandes modelos, o software de reconhecimento facial, das microexpressões faciais, e as surveys, que são as pesquisas que se faz. Eu encontro problema nos dois. Então, É bem, bem complicado. E assim, porque a gente tem só mais 10 minutos de entrevista, é horrível, é muito rápido isso aqui. Mas assim, e o seu trabalho como psicóloga? Você atende muita gente? Como que... Aonde... Tipo, o quanto que o doutorado mexe no seu trabalho de psicologia enquanto psicóloga? Né? Que a pergunta é básica, é bem simples. Como que o mestrado e o doutorado afetam a sua profissão? Como é que afeta no seu lado profissional, o mestrado e o doutorado? Eu entendo que afeta bastante. Porque o psicólogo ele precisa ser um ser curioso. E é inerente da profissão que a gente sempre continua estudando. E aí, estudar educação, quando a gente entra, né, no mestrado de educação, a gente acha que a gente vai estudar só aquilo que está na nossa dissertação. E, a gente não estuda. Nem no mestrado, nem no doutorado. Então, é uma expansão de conhecimento, não é um boom na tua cabeça. Você acaba precisando ler autores muito diferentes, conhecer coisas muito diferentes que talvez não sejam ofertadas dentro de um curso de psicologia. Pessoalmente, eu verifico bastante diferença porque, por conta do mestrado, em especial, eu li muito psicologia humanista. Li filósofos diferentes, né? Até por provocação dos próprios professores. E isso impacta para o meu trabalho, porque tudo que eu consigo conceber, né, do ponto de vista intelectual, vai me trazer um manejo mais interessante quando eu for psicóloga, quando eu estiver lá no meu consultório. Porque eu não consigo questionar a respeito de coisas que eu não pensei antes. Claro. Né? Então, se me desenvolve intelectualmente, impacta no meu trabalho. E hoje eu me considero uma psicóloga melhor, porque eu fiz mestrado. Fiz pós, com certeza.
Isso é bem legal, porque a própria atuação do psicólogo, né? O psicólogo, quanto mais erudito, melhor. Né? Psicólogo, professor, são duas profissões que quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, melhor. Porque você tem mais erudição, né? Mais bagagem de vida mesmo. Eu já sofri isso, eu já vi alguém que sofreu isso. E também erudição mesmo. Sim. Eu assisti mais filmes, eu li mais livros, eu ouvi mais músicas. E isso faz muita diferença quando você está lá na frente de uma pessoa escutando ela. Sim, as intervenções com certeza. Lugares que você conheceu, gente que você conheceu, modos diferentes de ver a vida. A gente não pode ter uma única visão do que está certo e do que está errado, né? Então, quanto mais conhecimento, quanto mais apreensão do que é estar vivo tiver um psicólogo, melhor ele vai ser na clínica. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Você está estudando, ótimo, mas você está vivendo? Uhum. Você tá evidentemente experienciando as coisas? Porque como é que você vai... Veja, longe de mim dizer que o psicólogo precisa ter todas as experiências do mundo para conseguir tratar, porque isso não faria o menor sentido, né? E eu como psicólogo, jamais poderia estar grávida, por exemplo. Então... Que é o exemplo clássico. Né? Não dá. Mas... como é que você vai trabalhar paixão se você nunca se apaixonou? Isso. É diferente. Então, eu sempre incentivo os meus alunos a isso. Vamos viver. Legal, vamos estudar, tem que estudar. Pô, bastante. Eu cobro muito deles que eles estudem, mas vamos viver. Vamos ser gente, porque a gente está trabalhando com gente. Isso dá uma visão totalmente diferente. Né? E aí você pode ressignificar quando você estuda. Até para você ter uma empatia, né? Porque se você não é gente, você não tem empatia com gente. Fica estranho, né? Fica um objeto descolado. Isso. Né? Eu acho essa relação estranha. E assim, para usar o seu exemplo, se você nunca se apaixonou, você nunca vai poder... Você nunca vai conseguir compreender o que aquele sujeito está... E assim, a paixão, seja ela por um outro ser humano, seja por uma coisa, tipo, eu me apaixonei pelo meu emprego, pelo meu carro, você nunca vai entender o luto sem entender a paixão, por exemplo. Né? Tipo, eu perdi e eu não... Ou eu não tenho chão e aquela mulher ela não me dá bola e eu estou apaixonado. E você só vai entender. Eu sempre lembro do Machado de Assis, né? Porque eu li o Dom Casmurro. Você já leu o Dom Casmurro, presumo? Eu li Dom Casmurro, tinha 12 anos. Não serviu para nada. Odiei o livro. Tinha um monte de palavra que eu não conhecia. E assim, a mulher com o cara, que diferença faz? Porque o Dom Casmurro, na minha breve concepção, é um livro que só funciona depois que foi corno. Só funciona assim. Sim, só a dor de corno faz entender Dom Casmurro. Perfeito. Senão você não consegue entender. Se você nunca foi corno, nunca corneou ninguém, ou nunca teve medo de sê-lo, né? Porque o problema não é ser. Ou vontade de ser. Medo. Ou vontade, pode ser também. Você não vai entender o livro. Não entende. Quando eu li ele aos 18 anos, depois de já ter tido namoradas e tal, é outro livro. Aí fez sentido. Né? Daí faz todo sentido, óbvio. Porque daí você já teve... Com 12 anos, sei lá, eu queria saber de brincar de carrinho. Não queria... Na verdade, eu queria ler gibi, né? Ler gibi dos X-Men. Sim. Né? Era isso que... Essa era a minha vida. Ler gibi do Homem-Aranha e do X-Men. Aí vai um cara falando que a mulher tinha os olhos não sei o quê e eu fiquei com raiva do filho dela porque eu achava que era filho do outro cara. Tá, e daí? Né? E daí? É diferente. Aí quando você vai ficando mais velho, né? E tudo aquilo que você vai vivendo, né? Até as próprias bordoadas que você toma no mestrado, principalmente no mestrado, doutorado é mais fácil, né? No fundo. É mais fácil. Né? Porque quando você entra no mestrado, você é muito virgem. Você é muito bobo ainda. Né? Eu lembro o primeiro trabalho que eu entreguei para o professor, pro Gilson Queluz, que é um cara genial, gente finíssima. Ele riu. Ele falou, cara, isso aqui tá muito bobo, Rodrigo. Refaça. Ele riu mesmo. Ele riu. Não foi de humilhação de forma alguma. O cara é um gentleman, assim. Mas estava muito ruim. E daí depois você vai... não pode fazer isso. Isso aqui não é assim. Tem que fazer aquilo. Eu lembro o dia que eu fiz um resumo, o dia que eu fui no primeiro congresso. Eu falei, mas eu escrevi um texto, o texto tem 20 páginas, e querem que eu apresente em 15 minutos? Não dá, não sei o quê. Aí minha orientadora, olha,
mas é assim, é porque o congresso não é a sua apresentação. O congresso é o depois, é o bater papo. Aí você vai pegando as manhas. No doutorado você não tem isso, você já aprendeu. E a gente demora muito, na verdade, para pegar a manha da pesquisa, né? O que é uma pesquisa científica? Como é que escreve um artigo? Aí depois você fica 2 anos apanhando e no doutorado você já sabe. Aí são outras preocupações, né? Daí eu acho que a preocupação é muito mais com o tema, né? O tema do doutorado é mais complexo. Precisa ser, né? Né? Mais profundo, exige muito... Cada página exige muito mais trabalho. Muito mais trabalho. É que nem você escrever livro de paradidático, livro didático, enfim, que você consegue escrever umas 2, 3 páginas por hora. As 3 páginas por hora dá. Minha tese de doutorado eu escrevia 1 página a cada 3 horas. Quando tá engatado ainda, né? Porque às vezes você fica uma semana escrevendo, apaga tudo e não vai. E não vai. E até para entender, né? Eu lembro de um texto. Eu lembro de uma aula que eu tive. De manhã eu tive uma, de tarde eu tive outra. De manhã eu tive uma aula de história medieval. Eu fiz história, né? Sou doutor em história. E de tarde eu tive aula de teoria da história. E daí de manhã a professora passou um texto que eram 240 páginas para ler, para outra semana. E de tarde, os professores passaram um texto que eram 18 páginas. Só 18. O de 240, eu sentei uma tarde e eu li. Eu entendi tudo. Entendi, tá fácil. O de 18, eu fiquei uma semana para tentar entender. Tinha mais anotação minha do que texto escrito. E eu só fui entender anos depois. Quando eu fui escrever o meu próprio livro, aí eu fui revisitar aquilo que eu tinha escrito. Entendi. Sim. Anos depois? Anos depois, é assim mesmo. A gente, se você faz programa, gente, de pós-graduação, esteja preparado para o sentimento de burrice, porque ele vem. E é bom que ele venha. Se você acha que você está entendendo tudo, está fazendo errado. Você não está entendendo. A minha banca de doutorado estava com o professor Marcos Napolitano, lá da USP. Assim, era o meu tema, que eu tinha estudado 4 anos. E ele deu uma palestra de 20 minutos falando melhor do que toda a minha tese. Minha tese tem quase 500 páginas. E o cara, em 20 minutos, ele falou de um tema que não era dele, porque ele estudava a minha tese dos anos 80, ele estudava os anos 60. E isso faz bastante diferença na história, né? Esses 20 anos. Ele sintetizou a minha tese, ele explicou como ela era, muito melhor do que eu, em 20 minutos. Aí você fala, olha, mas eu não sei nada mesmo. Não sei nada. É esse cara que sabe, quem sou eu? Né? Então esse sentimento de se sentir meio burro, ele continua, ele é perpétuo, não se preocupe. Eu dou aula com o Moser. Um abraço, professor Moser. Então, eu tô sempre me sentindo burro quando tô do lado dele. E tá certo, né? Se você entra achando que você sabe grande coisa, você acaba se privando do processo de aprendizagem, claro, que é o mais legal. Que é o mais divertido, né? Aí eu falo um negócio, o Moser, não, Rodrigo, veja bem. Aí ele fala, não, Rodrigo, veja bem. E depois do veja bem, ele dá uma aula, mostra super delicadamente como eu não estava entendendo nada do que ele estava falando e como o jeito dele é que tá certo. Esse é o professor Moser. Um dia, quem sabe, né? Chegamos lá. Acho que não. Acho que não. Mas a gente espera, né? A gente vai tentando. A gente vai tentando. E daí, por último, já que está acabando mesmo, a gente tem mais 1 minuto só de programa. Tá bom. Já que você é psicóloga, eu sei que você vai fazer o sanduíche e tal, mas alguém pode querer se interessar por consultar, você quer deixar os seus contatos, telefone, Instagram, e-mail, sei lá o quê? Deixar meu Instagram, gente, é Luiza_Dalla Costa, 2 L's no Dalla, tudo junto. Sou psicóloga aqui em Curitiba, faço atendimento online também. Meu consultório fica aqui no centro, perto do Teatro Guaíra. Mande mensagem no Insta, vamos conversar. Estamos com a agenda aberta ainda para 2024. Muito bom. Então, você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer o convite, né? Foi um prazer estar aqui. É isso. Pena que passa tão rápido, né? Passou rapidinho. Tudo bem. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui em mais uma entrevista que passou super rápido, pelo menos pra gente que tá aqui, espero que pra você também, porque foi uma conversa divertida, interessante, instigante. E semana que vem eu volto aqui com outra pessoa tão interessante, instigante e bacana pra gente conversar. Até mais!